Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 48.2, falando sobre o quê? Sobre colocação pronominal. Vamos lá? Direto para a tela, aspecto sintático, na norma padrão, colocação pronominal. De olho na tela, nós temos o seguinte, as funções sintáticas dos pronomes oblíquos. Quais são os pronomes oblíquos que a gente vai estudar essa questão da colocação pronominal? Os oblíquos átomos, exatamente. Nós temos lá meter-se, nos, vos, o, os, a, as, lhe, olheis, certinho? Então, vamos aqui direto para o quadro e observe cada frase. Nós temos aqui, o namorado olhou para a garota e tomou-lhe as mãos. O que nós temos aqui? Esse lhe, né? É o da garota. Tomou-lhe. Por que ficou aqui, amadinho? Porque está iniciando o quê? Uma oração. Ficou depois. Certinho? Emprestei-lhe o meu caderno com as anotações. Emprestei o caderno a quem? A ele. Então, esse ele pode ser o Mateus, o Lobo, o Denis. Esse lhe aqui, ó, tá se referindo aqui, ó, à pessoa que eu emprestei. E, ó, lhe, sempre objeto indireto. As pessoas me julgam sem saber os fatos. Esse me aqui se refere a mim, tá certo? Eu sou julgada. Então, aqui objeto direto, certo? Agora, nós temos aqui, ó, façam-no comer. Ó, esse aqui, ó, o no. Por que ficou no? É o O, aí apareceu o M, aí eu vou ter que trocar pelo NO, tá bom? Se quando não tem M, vai ficar LO, mas se apareceu o M, vai ficar no. Então, façam ele comer. Então, vocês têm aqui, né, os pronomes oblíquos átonos, me, te, se, o, a, lhe, os, as, les, e nos e vos. Então, nós temos aqui, quando aparecer antes do verbo o pronome, eu tenho a próclise. Se aparecer no meio do verbo, acontece o quê? A mesóclise, sempre com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E não pode começar, né, a oração com o pronome oblíquo, né? A norma padrão. Então, dele um susto. Então, ocorreu o quê? A ênclise. Aqui para vocês, né? Aqui no caso de próclise, quando tem preposição em mais gerúndio, acontece próclise. Com oração optativa ou exclamativa. Com palavra atrativa. Quais são essas palavras atrativas? O advérbio, o pronome, conjunção subordinativa, certo? E a mesóclise? Com o verbo no futuro do pretérito ou no futuro do presente. E a ênclise com o verbo que inicia a oração. Aqui nós temos também, né? Iniciar orações com pronomes oblíquos átomos, né? Inseri-los após futuro do presente ou futuro do pretérito e particípio. Então, aqui nós temos darei um presente, tinha emprestado-lhe dinheiro. Então, isso aqui, ó, é dar-te-ei um presente, tá certo? Tinha-lhe emprestado um dinheiro, não emprestado. Então, aqui são os casos proibidos. Se eu tenho o verbo no futuro do presente e no futuro do pretérito, vai ocorrer o quê? A mesóclise. Você para até no verbo ficar no infinitivo e depois você inclui, você vai inserir o pronome e depois da sequência na forma verbal. Certinho? Então, a nossa aula de hoje foi sobre o quê? Sobre a colocação pronominal dos pronomes oblíquos átonos. Quais são os pronomes oblíquos átonos? Me, te, se, nos, vos, o, os, a, as, lhe, olheis. Certinho? Ficamos por aqui. Até daqui a pouquinho com as atividades. Tchau, tchau. Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento, tirando dúvidas, resolução da atividade de sala. Vamos lá, vocês já fizeram as atividades. Vamos à correção. Então, de olho na tela. Temos a primeira questão. Olha aqui, fala o seguinte.
A alternativa que apresenta incorreção na regência verbal. Aí você tem que ter cuidado, né? Você tem que saber se o verbo pede ou não pede uma preposição. Aí você já sabe, se não pedir preposição, pode ser, né, o me, pode ser encaixado, mas se pedir preposição, você já sabe que pode encaixar qual o pronome. O lhe. Então, direto na tela. Vamos ler cada frase. Custou-lhe atender à explicação. B. Toda mudança implica um novo comportamento. C. Os paraquedistas precisaram o lugar da queda. D. As autoridades não perdoaram aos grevistas a sua ousadia. E informei-lhes sobre os novos planos. O que você acha? Né? Qual? Né? Que não foi encaixado, né? Que houve um desvio na hora da escrita, né? De colocar o pronome. Custou-lhe está ok, né? Aí, ó, implica, verbo implicar, um novo comportamento, você já sabe que é a questão de verbo transitivo, né? Direto. Precisar o lugar da queda, tá ok também. Aí nós temos mais autoridades não perdoaram, ok, aos grevistas também tá correto. Mas vamos aqui, ó, já sabe que a incorreta é a letra E. Por quê? O verbo informar, certo? Informei-lhe a quem, né? Aí, ó, em casa, não é esta preposição. Não é sobre que vai ser encaixado. Informei o quê, né? Então, isso daí não é para encaixar a preposição sobre, tá certo? Porque esse verbo informar algo não precisa da preposição, certo? Então, o certo é o quê? Informei-lhe os novos planos da empresa. Informei a quem? A ele. Pode ser assim, ó. Faz de conta. A Fernando, tá certo? Então, foi usado o quê? O lhe. Essa parte aqui vai ser o quê? Objeto direto, e esse a ele vai ser objeto indireto. Lembre que foi falado aqui, o lhe sempre vai ter função de objeto indireto, certo? Agora, nós temos um texto de Insamitiba. Não exija dos outros o que eles não podem lhe dar, mas cobre de cada um a sua responsabilidade. Não deixe de usufruir o prazer, mas que não faça mal a ninguém. Não pegue mais do que você precisa, mas lute pelos seus direitos. Não olhe as pessoas só com seus olhos, mas se olhe também com os olhos delas. Não fique ensinando sempre. Você pode aprender muito mais. Não desanime perante o fracasso. Supere-se transformando em aprendizado. Não se aproveite de quem se esforça tanto. Ele pode estar fazendo o que você deixou de fazer. Não estrague um programa diferente com seu mau humor. Descubra a alegria da novidade. Não deixe a vida se esvaziar pela torneira. Pode faltar aos outros. O amor pode absorver muitos sofrimentos, menos a falta de respeito a si mesmo. Se você quer o melhor das pessoas, dê o máximo de si, já que a vida lhe deu tanto. Enfim, agradeça sempre, pois a gratidão abre as portas do coração. Que texto maravilhoso, né? Uma ótima reflexão sobre a arte de viver bem. Então, mas nós estamos falando sobre a colocação pronominal. Então, você vai observar cada trecho. Então, nós temos aqui no primeiro. Mas se olhe também com os olhos delas. 2. Não desanime perante o fracasso, supere-se transformando em aprendizado. 3. Não se aproveite de quem se esforça tanto. Então, nós temos aqui. Em relação a esses trechos, assinale a alternativa correta. Então, no item, no primeiro, né, estaria também correta a construção, mas olhe-se também com os olhos dela. No 2, o pronome se poderia também estar anteposto ao verbo. No 3, a próclise do primeiro pronome se justifica pela presença
de palavra negativa. Na D, o 3 estaria correto a seguinte construção. De quem esforça-se muito? Na E, no 3, o primeiro se poderia estar posposto ao verbo. Isso não seria considerado incorreção gramatical. Então, vamos observar cada trechinho, tá certo? E você vai observar aqui, ó. Mas se olhe também com os olhos delas. Não desanime perante o fracasso, supere-se transformando em aprendizado e não se aproveite de quem se esforça tanto. Então, qual é a alternativa? Nós temos aqui a letra C, tá? No item 3, a próclise, né? Não, que dizia não se aproveite, né? Eu esqueci a frase. Não se aproveite de quem se esforça tanto. É a correta porque pela presença, esse se aí é pela presença da palavra negativa, que é o não se aproveite. Beleza? Gabarito letra C. Aqui nós temos uma frase, tem algumas lacunas que deverão ser preenchidas. Aí você vai preencher com a letra A, B, C, D ou E. Esses livros são os que... Qual que encaixa aí? À disposição do público, mas que aos poucos. Então, você vai procurando e vai encaixando, tente reescrever essa frase. Qual é a alternativa que vai... a alternativa que se encaixa, né? Que as palavras se encaixam nas lacunas. A, B, C, D ou E. Nós temos a letra C. Então, esses livros são os que se acham à disposição do público, mas acredita-se, né, que poucos os procurarão. Exatamente, ó. Mas que poucos os procurarão. Beleza? Aqui se encaixa a letra C. Beleza, vamos para a próxima, amadinhos. Nós temos aqui a quarta questão, certo? Aí você vai observar aqui a frase. Você, depois que analisar cada item, vai assinalar, né, que segue o mesmo padrão de colocação pronominal, tá bom? Então, nós temos aqui, ter-se-ia sido muito importante a leitura prévia de outros textos. Preste atenção aqui, que aqui, ó, tem um Tzinho. Opa, nem ficou. Mas é outros, tá, amado? Vou escrever aqui. Outros textos sobre características essenciais para um bom profissional. Após ler um deles, esforcei-me ao explicar suas orientações no trabalho e não me importei com os comentários posteriores. O que você tem? Na primeira, ter-se-ia. Aqui, você já sabe que é a mesóclise, tá bom? Esforcei-me é ênclise. Não me importei é próclise. Então, já estou dando uma dica aqui. Então, nós temos na primeira, levar-te-ei os livros, comprei-os e ontem me entregaram pela manhã. Hoje pela manhã. No 2, iria te avisar sobre um livro raro, mas o enviaram para o reformado ontem à noite. Para ser reformado ontem à noite. Agora, na terceira, diversos livros foram comprados e hoje estão se estragando nas prateleiras. Se não fossem os leitores, os livros seriam descartados, afirmou-me a bibliotecária. Então, nós temos aqui. Letra A. Um apenas, só a primeira que está correta. Na B, a 1 e a 2 apenas. Na C, a 1 e a terceira apenas. Na D, a 2 e a terceira apenas. E na E, somente a terceira que está correta, que está igual. Olha só, a gente já fez a análise da primeira. Acontece o quê? A mesóclise. Depois vem o quê? A ênclise. E depois o quê? A próclise. É só você analisar. Quando fala assim, levar-te os livros. Ó, tá no meio.
Mesóclise. Beleza. Comprei-os, está no final, né? Após o verbo. E aqui você sabe que está iniciando uma nova oração. Aí a ênclise. E me entregaram. É o quê? Próclise. Está antes do verbo. Então, as outras aqui, ó, tá iniciando. Iríate? Não. Então, já sabe que aí já tem um errinho. Beleza? Estão aí, ó. Se não fosse, afirmou-me. Aí, aqui que está dizendo aqui, ó. Se estragando é mesóclise? Não. Tá certo? Não é mesóclise. Tá certo? Então, qual a única alternativa que está como exemplo da colocação? Eu tenho aqui apenas a letra A. Sempre apenas a primeira. Beleza? Vamos para agora o nosso decolando para o futuro, amadinho. Nós temos aqui um texto, né, um poema de Oswald de Andrade, pronominais, tá certo? Então, aqui, o uso do pronome ato no início da frase é destacado por um poeta e por um gramático nos textos abaixo. Então, nós temos dois textos. O primeiro texto é este poema aqui, de Oswald de Andrade. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno. E o mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Oswald de Andrade. Agora vamos para o outro texto do gramático. Ó, Domingo Pascoal Segala. Iniciar a frase com o pronome átron só é lícito na conversação familiar, despreocupada ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala dos personagens. Segala diz isso. Aí nós temos aqui, comparando a explicação dada pelos autores Oswald e Segala sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos, nós temos aqui, letra A, condena essa regra gramatical? B, acredito que apenas o esclarecido sabe essa regra? C, critico a presença de regras na gramática? D, afirmam que não há regra para o uso de pronomes? E, relativizam essa regra gramatical. Então, nós temos aí o pronome, né, o poema de Oswald e a fala de Segala, né? Essa explicação pode afirmar o quê? A, B, C, D ou E. Nós temos aqui, ó, relativiza essa regra gramatical, que ela vai falando que tanto lá, ó, quando o Oswald fala o seguinte, ó, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do mulato e do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro, o bom branco da nação brasileira diz todos os dias, deixa disso, camarada, me dá. Isso na oralidade a gente fala, me empresta, tá? Ó, só na hora da escrita, empresta-me, dê-me, tá bom? Como é cobrado na gramática. E a fala de Segala, iniciar a frase com o pronome átono só é lícito na conversação, ou seja, na oralidade isso é comum, fica despreocupado, mas na escrita, né, tem que usar corretamente, tá bom? Então, por isso que é a letra E. E agora o nosso clube de leitura, nós temos aqui A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Exatamente. Vai falar da Macabeia, do Olímpico de Jesus. Aí mostra a invisibilidade, né? Macabeia saiu do Nordeste, foi para um centro urbano. Onde? Rio de Janeiro. Ela era datilógrafa, tá certo? Ficou órfã cedo de pai, né? De pais, vamos colocar assim. E ela comia o quê? O que ela gostava de comer, a Macabeia? Cachorro quente, todos os dias. E também um hábito dela de ficar ouvindo, né, a rádio, certinho? Então, vocês vão aí se deleitando com essa obra maravilhosa de Clarice Lispector, que vai chegar ao dia do quê? Do nosso clubinho, certo? Nosso clube de leitura. Amados, um grande abraço, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.